Já estou atrasado aqui, quase como de costume no nosso programa. Eu quero pedir desculpas e já agradecer a presença do outro lado da tela do bacharel em Ciências e Humanidades, além de graduando em Ciências Econômicas e Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC, pesquisador do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB, e membro do Grupo de Estudos e Análise da América Latina Contemporânea, o GEALC, Bruno Fabrício. Bruno Fabrício, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem aqui. Já queria agradecer você o convite, aqui o espaço. Eu que agradeço aqui a tua presença, viu, Bruno? Muito obrigado por você estar com a gente aqui no Faixa Livre para fazer esse papo sobre um tema, inclusive, que eu ainda há pouco abordei rapidamente aqui com o deputado Glauber Braga e, obviamente, eu me refiro a essa situação envolvendo os ataques ou as ameaças dos Estados Unidos à Venezuela. A gente tem observado ao longo das últimas semanas o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, escalando o seu discurso ameaçador contra o Nicolás Maduro, líder venezuelano. O republicano que sempre classificou o Maduro como um ditador, diz que o presidente do país vizinho acoberta o tráfico de drogas que tem como destino os Estados Unidos. E usa esse argumento para posicionar navios e submarinos de combate próximo à costa venezuelana ali na região do Caribe. Um movimento que não pode ser lido apenas, Bruno, como uma demonstração de força, mas também como um sinal de que os Estados Unidos seguem considerando a Venezuela uma prioridade estratégica em seu entorno imediato. Maduro, por sua vez, tenta demonstrar firmeza ao rechaçar as ameaças e convocar os venezuelanos a defenderem o país das mudanças de regime ou dessa ameaça de mudança de regime vinda dos Estados Unidos, o que, ao fim e ao cabo, é o que pretende o Donald Trump. Mas também deixa transparecer o Maduro a sua preocupação com as ameaças e pede o fim das operações do Caribe, verbaliza essa tentativa de mudança violenta de regime e ressalta que respeita o Donald Trump. Em meio a esse caldo de tensões, o Bruno, o Brasil toma uma postura preocupante, que a gente vai, inclusive, repercutir daqui a pouquinho. A respeito de tudo isso, Bruno, você escreveu um belo artigo intitulado As Relações Brasil e Venezuela, entre cooperação e ruptura. Artigo que você escreveu para o site da AGEAL, que eu gostaria de abordar com você. Primeiro, como é que você avalia essas ameaças do Donald Trump ao governo Maduro e até onde o presidente dos Estados Unidos estaria disposto a ir na tua análise, Bruno? Então, essas tensões não são novas, né? A gente sabe que a Venezuela sempre foi um contraponto a Washington, desde a eleição ali do Hugo Chávez em 99, e sempre houve tensões ali, mas a partir de 2015, na gestão ainda do Barack Obama, a gente começa ali as sanções e isso vai passando para a gestão Trump e depois para a gestão Biden. Então vai acontecendo um acirramento das tensões ali entre os dois países. Os Estados Unidos vai sancionando a Venezuela e vai isso se tornando um problema interno também. Há um fluxo de deslocamento forçado enorme da Venezuela a partir de 2016, sendo o Brasil um desses epicentros de deslocamento, né? As pessoas saíram ali, de 2016 até agora, o Brasil com a operação armada ali conseguiu interiorizar 150 mil venezuelanos aqui no território nacional. Mas partindo disso, a gente pode falar que essas tensões vêm ali desde 2017, quando o Trump fala que há uma opção militar para a Venezuela. Em 2019, há aquela imposição de um gabinete paralelo do Juan Guaidó, né? E, então, vão se acirrando as tensões, a Venezuela fecha sua embaixada nos Estados Unidos, e em março de 2020 já começa esse papo de narcoterrorismo ali, que o Maduro seria o chefe desse quartel de drogas e se oferece 15 milhões de dólares, isso em março de 2020, então não é algo novo, a gente está vendo essas tensões se acirrarem novamente aqui. Então a gente fazendo um breve panorama aqui do que aconteceu no último mês, principalmente. Então, no dia 7 de agosto, o governo Trump volta a oferecer uma recompensa pela captura do Maduro, aumentando esse valor de 15, ali de 2020, para 50 milhões. No dia 8, a Venezuela responde que essa é uma declaração tola. No dia 14, os Estados Unidos anunciam que estão enviando tropas para o Mar do Caribe. No dia 19, a Casa Branca fala que vai usar a força total ali nessa intervenção ali no mar, justamente para essa questão do tráfico de drogas. E há um fator importante que a Venezuela
de acordo com o relatório da ONU sobre drogas, que foi divulgado agora em junho, é apenas uma ponte do narcotráfico. A principal produção da cocaína aqui na América do Sul está concentrada na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Então, é uma falácia, eles estão se baseando numa falácia para tentar, de fato, intervir ali na Venezuela, como eles vêm fazendo há vários anos, vamos dizer, pelo menos uma década aí. Tem dúvida, não tenha dúvida. É o que a gente observa vindo lá dos Estados Unidos. Bruno, eu queria aproveitar para te questionar a respeito do seguinte: quais as implicações desse tipo de ação do Donald Trump em relação à Venezuela para a estabilidade da nossa região, da América do Sul, enfim, para a soberania dos países vizinhos? Como é que você avalia essa ação do Donald Trump mais pelo aspecto regional em relação aqui aos sul-americanos? Lembrando que os Estados Unidos sempre trataram a América do Sul como seu quintal. Como é que você vê essa ação relacionada à estabilidade política na nossa região? De fato, né, sempre os Estados Unidos sempre tiveram esse movimento imperialista, intervencionista aqui na nossa região, e é algo de fato preocupante. A gente tem a terceira maior fronteira com a Venezuela aqui, então a gente tem uma fronteira enorme, e isso vai desestabilizar totalmente a região. Essa covardia, a gente pode falar, do governo brasileiro em relação à Venezuela, né, isso é justificado principalmente pelo pleito do ano passado ali, a eleição presidencial de 28 de julho, que foi altamente contestada, né, o Lula e o Celso Amorim chegaram a exigir ali as atas da eleição, então isso causa uma preocupação regional, porque essa escalada do conflito vai chegar aqui à nossa fronteira. Ontem mesmo, o José Múcio, né, o ministro da Defesa, falou que essa escalada é uma preocupação constante aqui no Brasil, mas o governo federal, né, pelo pronunciamento do Lula, a gente viu que a gente quer continuar em cima do muro. Essa política externa, acho que a gente pode até retomar isso um pouquinho, que vem acontecendo aí desde 2023, com esse terceiro governo Lula, é uma política externa um pouco contraditória. A gente vê isso na questão Israel-Palestina também, a gente viu isso antes da posse do Lula, quando o Pedro Castillo sofreu um golpe no Peru, e o governo Lula, após assumir ali, continua com as relações diplomáticas normalmente. Então, esse tipo de tensão vai desestabilizar a nossa região aqui, vai trazer ainda mais preocupação, né, porque essa ideia de quintal e tudo mais é o que vem acontecendo, continua acontecendo. A gente vê isso no tarifaço, nessa imposição de uma tarifa de 50% ao Brasil já é preocupante, e essa questão de ficar em cima do muro ainda traz mais questões aí, porque se a gente já está sofrendo esse enfrentamento ali dos Estados Unidos na questão comercial, agora o nosso vizinho praticamente esse que está sendo atacado, né, com navios submarino nuclear aqui no seu território, ali no Mar do Caribe, e agora o envio de 10 aviões ali para Porto Rico. Então isso gera uma preocupação, assim, enorme para nós, e essa posição do Lula, eu acho de fato muito contraditória, porque o Brasil quer se colocar como relevante na região, ali, comandar de fato, né, sempre houve essa proposta desde o início do século XIX, ali, do Barão do Rio Branco, do Pacto ABC entre Argentina, Brasil e Chile, ali, e o Brasil sempre se impôs como central aqui na região, mas acaba ficando em cima do muro, e isso não nos leva a lugar nenhum, né. Não tenha dúvida, daqui a pouquinho, inclusive, Bruno, eu vou repercutir com você essa fala preocupante do presidente Lula que ele deu na última semana lá, numa entrevista ao SBT. Daqui a pouco eu vou repercutir isso. Mas antes eu queria falar um pouco mais sobre o artigo que eu citei aqui, que você escreveu, porque nesse artigo você destaca, Bruno, que a relação entre Brasil e Venezuela nos anos Lula-Chávez se estruturou muito mais em torno de uma aliança de vontades, sustentada pela afinidade política entre os dois líderes, do que em bases institucionais mais sólidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre riscos e limitações de uma política externa tão dependente dessa proximidade pessoal. E outra, olhando para o período posterior, já sob a liderança do Nicolás Maduro, de que forma essa mudança de cenário contribuiu para o enfraquecimento da cooperação bilateral e para a atual dificuldade em consolidar um eixo duradouro entre os dois países, Bruno? Então, acho que eu fazendo um panorama, assim, das relações entre Brasil e Venezuela, as relações começam, de fato, ali em meados dos anos 70, ali ainda durante a ditadura militar, durante o governo Geisel e Figueiredo, ali. Então, uma correlação de forças ali
que conflui entre essas perspectivas desenvolvimentistas e essa questão amazônica. É assinado em 78 o Tratado de Cooperação Amazônica ali, então as relações começam ali, mas vão indo de forma fria, mas isso muda em 99, quando o Chávez ali alça o poder na Venezuela. Em 2003 o Lula chega à presidência também, então há uma confluência de forças e o cenário mundial ali no começo dos anos 2000 é muito favorável. De fato, há o boom das commodities, então os produtos primários estão com valor lá em cima, isso beneficia muito o Brasil, inclusive a Venezuela, que tem como principal fator de exportação ali o petróleo, o barril do petróleo está num valor muito alto, isso gera um acúmulo de riquezas, e também a gente pegando ali a política externa desse governo Lula 1 e 2, ali a gente tem um termo cunhado pelo Celso Amorim, que é a política externa ativa e altiva ali. Então, é uma perspectiva de reinserção do Brasil no mundo e de se colocar no papel de protagonismo. Então, o Brasil começa a alçar esse papel de protagonismo e meio que ele e o Chávez ali com essa vamos dizer, confluência de fatores ali, benéfica, começam a ter uma nova perspectiva de integração regional, né? Os Estados Unidos sempre quiseram criar algum tipo de mecanismo que eles estivessem no controle, mas a Venezuela, o Brasil e outros países acabam se juntando ali em 2008, criam a Unasul, e em 2011 a CELAC. Então, há novos mecanismos que os Estados Unidos não estão ali dentro. Então, uma confluência de fatores que é muito benéfica a esses dois países. E essas relações bilaterais ali, de fato, vão ganhando cada vez mais espaço. Uhum. Não tenha dúvida. É muito importante você fazer trazer essa história das relações entre Brasil e a Venezuela. O Bruno, no teu artigo, você também cita o silenciamento do Brasil diante dessa situação envolvendo as ameaças à Venezuela. Só que a situação mudou na última sexta-feira. Isso porque o presidente Lula, como eu citei aqui numa entrevista ao SBT, disse que o Brasil não tomará lado diante das iniciativas dos Estados Unidos em relação aos nossos vizinhos. Abre aspas, o Brasil vai ficar do lado que sempre teve, do lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. Fecha aspas. Palavras do presidente brasileiro. O Bruno, o Lula deixou o silêncio para uma posição ainda mais recuada. Historicamente, os governos progressistas no país, no nosso Brasil, defendiam a integração regional e a solidariedade com os nossos vizinhos, especialmente em momentos de ofensiva imperialista. Hoje, porém, diante dessa escalada contra a Venezuela, vemos um governo mais preocupado em não desagradar Washington. O que é que esse dito pragmatismo pode representar para o nosso continente também, Bruno? Frente às ameaças que os Estados Unidos fazem à nossa própria soberania. A gente vê o Donald Trump atacando não só a Venezuela, ele ataca também o nosso país diante desse tarifaço aliado à extrema-direita, enfim. Como é que você avalia essa postura, essa posição do presidente brasileiro, considerando, para além da Venezuela, os ataques que o Trump faz ao nosso país? A gente pode falar que essa é uma posição covarde, né? Comparando com a política externa que a gente estava falando ali, da política externa altiva e ativa do governo Lula 1 e 2, é uma posição totalmente contraditória. A gente vê um posicionamento em cima do muro. O Lula parece que não quer se envolver. A gente tem um conceito do Antônio Gramsci que se chama correlação de forças ali. Então, o Lula parece que vê no cenário interno, tanto externo também, que não há correlação de forças do enfrentamento. Então, a esquerda parece que não quer enfrentar a extrema-direita global e tanto a extrema-direita internamente aqui. Então ele fica em cima do muro e esse tipo de posição é muito preocupante, porque, de fato, a gente está se colocando num papel irrelevante. A gente pode ter um papel de negociação ali. A gente meio que desde o início de 2023, né, a gente tinha cortado relações no governo Bolsonaro, desde 2020 ali, as relações diplomáticas foram cortadas, o Bolsonaro fechou a embaixada lá em Caracas e tirou também os direitos diplomáticos aqui dos representantes na embaixada e nos consulados aqui no Brasil. Então, foi rompida essas relações e o Lula retoma isso no início de 2023, envia o Celso Amorim à Venezuela ali. Em julho de 2023 também teve a reunião de presidentes sul
americanos, o Maduro vem ao Brasil, eles conversam, o Lula, inclusive, fala que essa perseguição interna ali à Venezuela é uma questão política, totalmente contraditório, e depois ele muda de posição, né, tem essa questão do acordo ali que eles fazem em outubro de 2023 para ter novas eleições na Venezuela, e isso vai mudando com o tempo ali, e o Lula parece que fica em cima do muro, não quer enfrentar, não quer seguir, e fica nesse processo de afastamento. A gente vê isso, nesses últimos 25 anos, a gente teve um processo de cooperação, né, no início dos anos 2000, o governo, uma simetria de forças muito juntas ali, o Lula e o Chávez. Depois da morte do Chávez, o Maduro, né, ali em março de 2013, alça o poder, e essas relações vão esfriando ali, ainda no governo Dilma. A questão econômica, a crise de 2008 vai impactando as economias do Brasil e na Venezuela, o preço das commodities cai, e isso vai rompendo, tem o golpe ali em 2016, e essas relações vão esfriando cada vez mais. Chega o Bolsonaro, a gente corta relações, né, a gente sabe desse alinhamento automático com Washington ali, que acontece a partir de 2019, a gente encerra isso em 2020, fecha as relações, em 2023 retoma. O Lula parece que queria se aproximar de fato da Venezuela, mas essa questão ali das eleições do ano passado parece o grande fator, e essa questão também é preocupante, que o Lula chegou a exigir as atas ali, falar, a gente só vai reconhecer o resultado das eleições se vocês apresentarem as atas, só que a gente tem, né, o artigo 4º da nossa Constituição, que é o princípio de não intervenção e autodeterminação dos povos ali, e o Lula parece que vai contra isso ali, e não há uma razão clara. Por que não enfrentar? Por que ficar em cima do muro? É a pergunta que se faz, né? Por que ficar em cima do muro diante de uma situação grave como essa, onde a ameaça não é colocada apenas, entre aspas, contra a Venezuela, é uma ameaça contra a nossa região, contra a América, porque, como o próprio Glauber disse ainda há pouco, essa ação dos Estados Unidos para o Donald Trump avançar para o Brasil não custa absolutamente nada, ainda mais tendo esse aspecto político colocado aí, que é a situação envolvendo a extrema-direita, o Jair Bolsonaro, enfim, esse conluio que existe entre o Trump e o bolsonarismo aqui no nosso país. Bruno, diante desse quadro complicado que a gente tem visto, você enxerga alguma possibilidade dessa gestão, desse governo do presidente Lula, mudar um pouco a sua postura e, de alguma forma, retomar relações ou diálogo mais próximo com a Venezuela, com Nicolás Maduro, diante especialmente das ameaças dos Estados Unidos? Há espaço para uma mudança de postura do governo brasileiro, voltando a retomar o diálogo com a Venezuela? Então, na área de relações internacionais, essa é a grande questão. Ali a gente não identifica um norte na política externa desse terceiro governo. Ele é muito contraditório, ele vai e vem. A gente tem também duas questões da política externa, que é, de fato, a política externa do Itamaraty, né, que é a política externa de Estado, de notas oficiais ali, e a gente também tem a diplomacia presidencial, que ela varia um pouco. Essa é uma diplomacia um pouco declaratória. O Lula fala muita coisa e, às vezes, não faz. Ali a gente tem essa questão com Israel, o Lula sempre critica, fala que é genocídio e tudo mais, mas não corta relações. A gente mantém relações com Israel, mesmo trazendo o nosso embaixador de volta, baixando o nível dessas relações, a gente ainda mantém relações comerciais. Na parte de defesa e inteligência, também a gente usa softwares de Israel e tudo mais. Então, há uma certa contradição. Nessa questão da Venezuela, eu vejo 3 cenários ali. Então, há um cenário, o primeiro cenário seria desse impasse prolongado em uma escalação contínua. Seria essa campanha ali de alta pressão dos Estados Unidos iria continuar, a Venezuela manteria essa postura anti-imperialista ali para consolidar seu apoio doméstico, né? O Chávez continua com esse discurso ali, falando, aqui vocês não vão mexer, a gente vai defender nosso país, e eu não vejo uma mudança de panorama. A gente já está, né, praticamente aqui chegando ao último ano desse terceiro mandato, e o Lula, de fato, não coloca um norte nessa política externa, muito diferente do que foi no governo do Lula 1 e 2, que a gente tinha essa perspectiva de uma diplomacia ativa e altiva. Então, a gente está se colocando num papel, embora tentando intermediar esses conflitos, a gente tentou negociar ali a guerra da Ucrânia, essa questão Israel-Palestina, a gente está se colocando num papel relevante no cenário internacional, mesmo participando de fóruns aí, como os BRICS, o G20 e tudo mais, a gente acaba ficando em cima do muro e não se colocando em questões centrais, ainda mais regionais aqui, porque a gente está com
uma ameaça aqui às nossas portas. Se invadirem a Venezuela, o que a gente vai fazer? Vai mandar tropas para a fronteira? O que a gente vai fazer? Vai só aceitar e daqui a pouco eles podem, sei lá, enviar tropas para o Brasil? Essa questão comercial também, os ataques que a gente está sofrendo, então é algo preocupante. Há também um segundo cenário ali que eu vejo que é uma escalação direta dos Estados Unidos também, dessa administração Trump perceber que essa coesão regional está enfraquecida e, de fato, invadir a Venezuela. Ele fala, ninguém está se preocupando, não estão se posicionando, o principal país da região fica em silêncio, fica em cima do muro. Então, acho que não há preocupação, se a gente invadir, vai ser tranquilo, assim. E há também uma terceira perspectiva, que seria essa de retomada da projeção regional. Será que o Brasil consegue, nesse último ano aí que nos resta, se colocar como intermediário de questões, trazer questões, e a gente está vendo também a ascensão da extrema-direita. A gente tem o Javier Milei ali na Argentina, a possibilidade de um governo de direita no Chile nas próximas eleições, então a gente está meio que cercando, a gente tem a direita ali no Equador também, então a gente está num cenário, assim, de fato preocupante, parece que o governo não acorda, né? Esse tarifaço ainda deu um revertério ali, conseguiu aumentar a popularidade do Lula, mas a gente via que estava em baixa, o pessoal estava todo mundo, assim, meio decepcionado, inclusive a gente, analistas de relações internacionais, mesmo com esses fóruns ali de inserção como o BRICS e o G20, a gente vê um esfriamento, assim, do protagonismo brasileiro, de fato. Bruno, o Zé Múcio, ministro da Defesa, eu vou até colocar aqui na tela, ele disse que preocupa essa escalada de tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Disse, inclusive, que se preocupa, inclusive, a possibilidade da fronteira entre Brasil e Venezuela se transformar em campo de batalha, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a posição das Forças Armadas brasileiras diante do que está acontecendo lá na Venezuela, das ameaças dos Estados Unidos e outras. Você vê a possibilidade de isso avançar para o nosso país, essa escalada militar se intensificar, especialmente com ataques propriamente do Trump à Venezuela? Você acredita que o presidente dos Estados Unidos possa buscar ter uma mudança de regime na Venezuela diante desses últimos acontecimentos, e como é que isso influenciaria o Brasil, se refletiria no nosso país? Eu acho que o fator central sempre foi da Venezuela, nesses ataques, nessas sanções, derrubar o regime do Maduro ali, é o ponto central. Eles querem colocar no poder alguém aliado a Washington, que entregue as riquezas da Venezuela. A gente sabe que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo ali, então há um interesse estratégico no setor energético ali, da PDVSA ali, há uma empresa petroleira enorme. E nessa questão dos militares, né, a gente já teve momentos tensos ali com a Venezuela também. Em 2019, o Bolsonaro tinha prometido durante a campanha de 2018 invadir a Venezuela, os militares falaram, opa, a gente não consegue fazer isso, eles têm armamento muito mais avançado que o nosso, e a dificuldade da fronteira também ali com a Venezuela na Amazônia. A gente tem 2.100 quilômetros de fronteira, uma fronteira enorme ali, então é algo totalmente assim, real de se invadir um país pela Amazônia. E chegando agora no contexto atual, esse comentário do Múcio, né, dessa preocupação, de fato, é algo extremamente preocupante. O Lula fica em cima do muro, mas o próprio ministro da Defesa está preocupado com isso. Parece que ele não quer, né, trazer essa tensão ali para o governo, já meio nessa briga entre o Brasil e os Estados Unidos, a questão da intervenção aí política, né, interna com a questão do Bolsonaro, mas, de fato, eu acho que não haverá uma intervenção direta dos Estados Unidos no território venezuelano. Essas pressões, de fato, são para tentar derrubar o regime, né? Tentar queimar a imagem do Maduro, colocar ele chefe de quartel de drogas, então a gente derruba esse governo aí e coloca outra pessoa no lugar, coloca alguém da direita ali, que vai nos entregar a riqueza da Venezuela. A gente não precisa se preocupar em invadir, ter esse gasto militar ali, mas a gente acirra essas tensões, né? Falar, se precisar a gente invade, ali a gente coloca navios no Mar do Caribe, manda submarino nuclear, manda caças, para dar esse recado. É o que o Trump tem feito um pouco também, né? Ele fala muito, às vezes faz pouco, a gente viu isso com as tarifas, ele tarifou boa parte dos países do mundo, depois deu uma recuada, então ele meio que fica querendo tensionar tudo no discurso também, que ele sabe que o que ele fala tem peso. Não tenha dúvida. Você acredita que o Trump tenta uma, digamos assim, segunda versão do Juan Guaidó lá na Venezuela? Ele quer, de fato, uma figura que passe a atender aos interesses dele dos Estados Unidos? Tem interesses enormes, como já foi dito aqui em relação à Venezuela, especialmente no que diz respeito
ao petróleo, aos minerais. Há a intenção do Trump de estabelecer ali um regime que seja favorável a ele? Esse é o principal interesse? E você acredita que isso ele pode alcançar sem uma ação militar propriamente dita? Ele pode alcançar uma mudança de regime a partir desse tensionamento que ele está produzindo lá na Venezuela, Bruno? É uma das possibilidades. Eu acho que o principal fator é esse, tentar derrubar esse regime ali, mobilizando forças internas, né, de oposição. A gente sabe que tinha ali a Maria Corina Machado, que era de oposição Maduro, e tentar mobilizar esse setor para enfrentar o governo Maduro, né? A gente viu isso em 2019 com a criação do governo paralelo ali, né? O gabinete paralelo do Juan Guaidó, que durou até meados ali de 2023. Então, tiveram forças oposicionistas dentro ali do governo venezuelano. Então, uma parte estava aliada ao Maduro, outra parte a esse gabinete paralelo ali, né, ligado a Washington, diretamente a Washington ali. Então, essa busca por enfraquecer internamente o governo. Só que eu acho que está acontecendo um movimento contrário. O Maduro está conseguindo mobilizar ali o setor militar, trazendo pessoas ali preparadas para a guerra e conseguindo manter ali o regime, né. Há questões sobre essa eleição do ano passado, vários analistas falam que, de fato, pode ter ocorrido fraudes ou não, mas isso é uma questão interna na Venezuela. Os Estados Unidos, nem o Brasil, podem, né, interferir nisso. Então, há um tensionamento interno ali, acho que é um dos objetivos do Trump. Eu não vejo, pelo menos no momento, uma intervenção militar direta, mas é uma das possibilidades. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos, também a posição dos países aqui da região. A gente teve apoio, né, nos últimos dias da Rússia e China, que falaram que essa intervenção ali é absurda, essa movimentação ali no Mar do Caribe não deveria acontecer, mas a gente ainda está meio que acompanhando ainda os próximos desdobramentos aí do que está por vir. Acho que ainda vai tensionar ainda um pouco mais para a gente ver o que vai acontecer de fato. É isso. A gente vai ter que esperar um pouco para ver os desdobramentos de tudo que está acontecendo. Eu queria trazer muitas mensagens chegando aqui, viu, Bruno? Eu queria trazer aqui uma mensagem do Armando Brussolo, nosso espectador. Diz aqui o seguinte: ao bloquear a entrada da Venezuela nos BRICS, foi também um tapa na cara da China e da Rússia. Isso tem um preço. Como é que você avalia essa postura do Lula? Porque, como o Armando lembra aqui, o Lula impediu que a Venezuela fizesse parte do BRICS. Como é que isso se coloca dentro da dinâmica atual? Uma posição, a Venezuela dentro dos BRICS não poderia, de alguma forma, arrefecer a posição do Trump em ataque aos nossos vizinhos? Essa posição do Lula também, eu acho que foi um tipo de covardia também, né? A gente sabia que tinha o interesse da Rússia que a Venezuela entrasse nos BRICS, ali é um bloco em formação que está se formando como uma alternativa, né? Essa hegemonia americana ali, um bloco. A gente não é um bloco meio ainda em formação, não tem uma estrutura burocrática clara, mas é uma união de países do sul global que a gente sabe que tem um peso enorme ali. A gente está, né, nesse período agora aí, que tivemos a cúpula e tudo mais. Mas foi uma posição covarde, de fato, do governo Lula impedir essa entrada da Venezuela nos BRICS, porque há um peso regional ali, há um peso dos países que compõem o bloco ali. A gente tem o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, são as maiores economias do mundo ali, altamente desenvolvidas, com um peso enorme, com armamento e tudo mais. Então, de fato, seria uma das alternativas ali para dar um peso à Venezuela, acolher ela em algum bloco, né, para ela não ficar nessa situação de vulnerabilidade. Você está ali sendo ameaçada, seu vizinho, o maior vizinho aqui do seu lado, não se pronuncia, as potências te dão apoio, mas estão longe, então você não está em nenhum bloco com peso ali armamentício, econômico, político, então a Venezuela acaba ficando numa posição muito complicada, né? E a gente sabe que esse veto do Brasil à Venezuela foi justamente por essa questão do pleito de 28 de julho de 2024, né, dessa reeleição do Maduro. Eles acabaram não apresentando as atas, nem o Maduro, nem a oposição, então, e o Brasil acabou ficando ali em cima do muro e ficou meio decepcionado, né? Teve o acordo de Barbados ali em outubro de 2023, que o Maduro se compromete, né, a realizar as eleições de forma limpa, com candidatos ali da oposição. Teve a Maria Corina Machado, a Corina Iores ali, que tentaram, né, entrar ali no pleito, foram barradas ali pelo governo, e a gente sabe que é uma posição um pouco complicada ali, mas o Brasil não tinha que intervir nisso. Então, de fato, foi uma posição covarde do Brasil barrar isso. Ainda a gente
poderia nem estar passando por isso hoje, né, se o Brasil tivesse permitido essa entrada da Venezuela nos BRICS. Sem dúvida alguma. Essa posição do governo Lula em relação à entrada da Venezuela aos BRICS muito nos preocupou. A gente repercutiu muito isso aqui ao longo desses últimos tempos. Bruno, muito se fala em neutralidade ou não intervenção, mas na prática essa omissão brasileira diante da ofensiva imperialista contra a Venezuela tem efeitos políticos claros. Qual é o preço dessa neutralidade aparente do Brasil? Para o Brasil, Bruno, não seria uma escolha que, ao fim e ao cabo, nos enfraquece duplamente? Porque a gente não defende os nossos vizinhos e, ao mesmo tempo, a gente fica vulnerável a esse. Quando o imperialismo volta as suas armas contra nós, caso nesse tarifácio dos Estados Unidos. Não é uma espécie de enfraquecimento duplo essa posição brasileira? Exato, não, a gente sempre teve essa perspectiva, né, tá, inclusive na nossa Constituição de 88, da integração regional. A gente cria mecanismos, cria a Unasul em 2008, cria a CELAC em 2011. O Bolsonaro acaba saindo ali da Unasul em 2019, a gente volta em 2023, cria esses mecanismos de integração, mas quando acontece algo aqui com um país vizinho, a gente fica em cima do muro, não responde da forma que deveria. Então, isso enfraquece o Brasil, sua posição regional ali. A gente sempre quis ser líder regional, e isso acaba não acontecendo. De fato, a gente não se impõe. A gente veio de um governo, né, que a gente pode denominar ali de um pragmatismo irresponsável ali do governo Bolsonaro entre 2019 e 2022. A gente se isolou, tanto na região quanto no mundo. Então, você tem essa perspectiva de reinserção internacional do Brasil a partir de 2023. Você reata os laços com a Venezuela em 2023, vai levando isso, chega em outubro de 2024, tem um acordo em outubro de 2023 tem um acordo de Barbados, em 2024 tem essas eleições, e você, por causa da não apresentação de atas, porque a eleição não foi comprovada, a gente não tem potencial para exigir isso. A gente não pode exigir isso de outro país e fica em cima do muro, fica numa posição enfraquecida, tanto internamente ali, a esquerda ali, todo mundo está criticando essa posição do Lula de ficar em cima do muro. Não tem por que ficar em cima do muro, sabe? É algo totalmente absurdo. Uhum. Não, sem sentido, não tenha dúvida. O povo venezuelano hoje, o Bruno, majoritariamente, ele está ao lado do Nicolás Maduro. Como é que você vê essa correlação de forças internas lá na Venezuela? Porque a gente viu recentemente algumas imagens, ao longo desse final de semana, imagens de barcos, lanchas venezuelanas indo em direção aos navios estadunidenses ali no Mar do Caribe, com bandeiras da Venezuela, exaltando a presença dos Estados Unidos na região. Um negócio inacreditável. Eu ia separar até, vou ver se eu consigo pegar essa imagem aqui de um vídeo que me chegou nas redes digitais. Vou tentar colocar aqui na tela enquanto você fala, mas eu queria te ouvir a respeito dessa correlação de forças internas. O Nicolás Maduro hoje tem o apoio da maioria da população lá na Venezuela. O regime, o governo dele está garantido ou de fato existem ameaças reais internamente ao governo Maduro? De fato, é uma divisão interna preocupante. Parte do setor apoia o governo e parte é antagônica a esse governo. A gente sabe que isso vem a partir de questões econômicas, né? A partir de 2014, o preço do barril do petróleo começa a cair, a Venezuela começa a entrar em crise, não consegue manter os benefícios sociais, o padrão de vida começa a cair, então, aí, a partir de 2015, os Estados Unidos começam a sancionar a Venezuela, as condições econômicas vão ficando cada vez mais difíceis. De 2016 até esse ano, agora, a gente teve 7,6 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado, que acabam se deslocando internamente ou para países da região, inclusive indo para os Estados Unidos. Então, há uma oposição grande ali dentro da Venezuela. Então, para alguns setores que estão desesperados ali economicamente, né, a gente sabe que é uma situação um pouco complexa ali, a questão social na Venezuela, de fato, está complicado ali, falta muita coisa, mas há uma divisão interna, podemos dizer ali. Então, há um setor que apoia o Maduro, né, um setor mais nacionalista ali, que vê essa posição dos Estados Unidos, de fato, como imperialismo, essa intervenção na região, tentando derrubar o governo ali, algo absurdo. E tem gente que não, está meio que desesperada e quer
que esse governo de fato caia, que venha outro governo para tentar recuperar a economia do país, tendo uma perspectiva de melhora na qualidade de vida, né? Vários dos migrantes saíram ali da Venezuela para vários países aqui da região com essa perspectiva de melhora de vida, porque a situação estava um pouco complicada na Venezuela. A gente tem, de fato, isso acontecendo, né? Mas isso também não é um fator para derrubar um governo ali que foi eleito. Eu até separei aqui, eu consegui buscar o vídeo na internet, eu vou colocar aqui na tela. Eu vou tirar o áudio aqui, o áudio do vídeo, para a gente falar aqui um pouquinho dessas imagens aí, chegando de barcos venezuelanos se aproximando ali dos navios dos Estados Unidos. Vocês veem ao fundo lá um navio estadunidense, um navio de guerra dos Estados Unidos, e ó, a bandeira da Venezuela lá à frente, uma série de barcos ali saudando a aproximação dos Estados Unidos, dos militares estadunidenses à costa venezuelana, um negócio inacreditável. Isso, de alguma forma, tem alguma ligação ou uma proximidade com o que a gente viu ontem aqui no 7 de setembro, com bolsonaristas carregando uma bandeira enorme dos Estados Unidos lá na Avenida Paulista. As situações meio que se assemelham diante dessa defesa dos venezuelanos em relação a uma intervenção dos Estados Unidos no seu país. Um negócio inacreditável, mas que acontece, que a gente precisa sempre questionar, repercutir aqui no programa, e a gente vai continuar trazendo essas análises aqui no Faixa Livre. Bruno, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Obrigado por você fazer essa análise a respeito da situação. Parabéns pelo artigo que você publicou. Em breve a gente volta a conversar, obviamente. Assunto não vai faltar, essa intervenção, essa tentativa de intervenção dos Estados Unidos deve se manter ao longo das próximas semanas, e a gente conta com a tua presença aqui para analisar no Faixa Livre. Obrigado pela tua presença, um grande abraço, uma boa semana para você, Bruno. Abraço, Anderson, agradeço o espaço e estamos juntos. Qualquer coisa, só falar. Obrigado, um grande abraço, até a próxima. Conversamos com Bruno Fabrício. Bruno Fabrício, que é bacharel em Ciências e Humanidades, graduando em Ciências Econômicas e Relações Internacionais pela Universidade Federal da ABC, pesquisador do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, OPEB, e membro do Grupo de Estudos e Análises da América Latina Contemporânea, o GEAL, que